Boa tarde, tudo bem, pessoal? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo para vocês de algo que o Senhor colocou no meu coração. Essa palavra surgiu com o testemunho do meu filho, de algo que Deus falou comigo. Eu vou ser breve, é uma palavra curta, somente para reflexão, né, de todos. Eu espero que cada um que entrar aqui, Deus possa falar através dessa palavra com você. O testemunho que Deus falou comigo, eu tenho um filho de 5 anos. E há um dia à tarde, né, alguns dias atrás, eu passando pelo quarto dele, o Espírito Santo me falou assim: a bagunça do quarto do seu filho está refletindo uma bagunça e uma desorganização dentro dele. E ali o Senhor me moveu a estar tirando as coisas desnecessárias, brinquedos, arrumar, sabe? Tirar brinquedos que já não era mais da faixa etária dele, coisas que já tinha passado da idade dele, estava ali atrapalhando. E aí eu comecei a limpeza, né? Comecei a tirar as coisas, os brinquedos, e fui tirando. E aí houve um reflexo no espírito do meu filho, porque ele começou a não conseguir dormir durante essa limpeza. E após a limpeza também, ele ficou ainda alguns dias sem dormir. E eu ali incomodada, e conversando com meu esposo: nossa, o Davi não consegue dormir. E nessa conversa com ele, o Senhor me trouxe de que ele estava tendo dificuldade, porque no espiritual algo tinha sido limpo dentro dele também. Com a limpeza do quarto, né? Algo dentro dele também estava entrando em organização. E aí ele estava se adaptando, então estava sendo difícil. E aí essa palavra surgiu desse testemunho, né? Que o Senhor pediu para que eu organizasse o quarto dele, para que no espiritual a organização estivesse dentro do Davi. E a palavra que eu gostaria de ler com vocês nesta tarde está em 2 Reis 20. Eu vou ler somente um pedaço, mas quem tiver interesse, leia o capítulo 20 todo, que é muito interessante. Eu vou explanar algumas coisas aqui ao qual o Senhor colocou no meu coração com vocês a respeito dessa passagem. E eu vou estar lendo o primeiro capítulo. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor: ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Aqui o Senhor fala com o rei Ezequias, falando que era para ele colocar a casa dele em ordem, que ele iria morrer. E ali eu vejo que esse colocar a casa em ordem, algumas versões falam casa, algumas coisas falam colocar as coisas em ordem. E eu vejo que essa ordem, né, aqui no caso do rei, era para que ele colocasse em ordem quem seria a próxima liderança, né? Está preparando o filho dele, a próxima liderança, preparando o povo. As pendências que ele tivesse ali, naquele tempo, tinham que ser resolvidas, porque ele viria a morrer. E o Senhor foi muito claro com ele. Ele tinha que fazer todo o arranjo necessário para passar, né, o bastão para outra pessoa, outro líder, e pendências na vida pessoal dele. Assim engloba todas as coisas. E se colocar a casa em ordem, englobava ali tudo. E trazendo para os nossos dias, né, colocar a nossa casa em ordem também é isso, né? Resolver pendências, falta de perdão, pessoas que às vezes a gente não vem a conversar, situações emocionais, né? Porque dentro da gente o Senhor quer fazer uma organização, Ele quer que a gente coloque a nossa casa, o nosso templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, em ordem. Então, as nossas emoções têm que estar, né, em ordem, os nossos sentimentos, para conosco e para com as pessoas. E também eu vejo que colocar a casa em ordem no sentido literal mesmo, de arrumação da casa. Ano passado começo do ano para o ano passado, eu fiz uma arrumação aqui na minha casa. E a cada cômodo que eu pegava para limpar, o Senhor falava comigo, no meu espírito, algo que era necessário para minha vida espiritual. Então, colocar as coisas em ordem no nosso dia a dia, na nossa casa, limpeza de tirar aquilo que não é necessário, aquilo que está quebrado, coisas velhas que às vezes a gente fica guardando. A gente abre uma gaveta, a gaveta cheia de coisas, abre um armário com coisas desnecessárias. Às vezes tem comida vencida no nosso armário que a gente nem sabe. Então, essa limpeza é para isso, para organizar e para que fique mais fácil, né, o nosso dia a dia. E trazendo para o espiritual, quando a gente alinha essas coisas, quando a gente organiza essas coisas, né? E deixa tudo certo da maneira que o Senhor se agrada, né? O Senhor começa a conseguir trazer aquilo que Ele quer para nossa vida.
Porque Deus tem muitas coisas para liberar sobre as nossas vidas. Mas se a gente não tiver capacidade de receber, se o nosso templo estiver sobrecarregado, assim como estava o quarto do meu filho, cheio de coisas que não cabia mais, ele não conseguia brincar com os brinquedos porque tinha excesso, assim somos nós, quando tem excessos no nosso coração, excesso na nossa mente, excesso na nossa casa, o Senhor não consegue trazer mais porque a gente não aguenta. Então nós temos que tirar, nós temos que limpar, nós temos que organizar para que tudo aquilo que Deus tem para trazer para nós seja leve, né? E venha corresponder à maneira que Deus quer trazer para nossa vida, né? Eu vou continuar aqui lendo o parágrafo 2 que diz assim: então o rei ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então aqui ele barganhou com o Senhor, porque ele pediu para que o Senhor lembrasse de como ele era fiel, de como ele era bom, mas nós temos que lembrar que tudo que nós somos, tudo que nós temos vem de Deus. Então, se Deus foi que permitiu que ele fosse bom, ele tinha que render glórias ao Senhor e não ter uma cobrança, né? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele responde, né? O rei Ezequias, no mesma hora que ele ora, ele responde, que é o parágrafo seguinte. Então, Isaías, o 4. Isaías, deixando o pátio intermediário, recebeu esta mensagem do Senhor. Volte a Ezequias, e líder do meu povo, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Vou curá-lo daqui 3 dias. Você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de minha honra e por causa de meu servo Davi. Então Isaías disse: preparem-se uma pasta de figos. Os servos de Ezequias fizeram a pasta e lhe espalharam sobre a ferida. E Ezequias se recuperou. Ezequias tinha perguntado a Isaías: que sinal o Senhor dará como prova de que ele vai curar e de que irei ao templo do Senhor daqui 3 dias? Isaías respondeu: este é o sinal do Senhor de que cumprirá a ordem que prometeu. Você prefere que a sombra do relógio do sol avance 10 graus ou recue 10 graus? É natural que a sombra avance, disse Ezequias. Isso seria fácil. Faça-o voltar 10 graus. O profeta Isaías orou ao Senhor e ele fez a sombra recuar 10 graus no relógio de sol de Acás. Aqui o Senhor responde imediatamente à oração, né, do rei Ezequias, falando para que Isaías voltasse e falasse para ele de que ele curaria ele, de que ele acrescentaria 15 anos de vida e de que em 3 dias ele estaria indo ao templo. Deus teve misericórdia, né, da vida dele e acrescentou mais um tempo, né, para ele, porque ele não estava preparado. Ele não estava preparado porque a casa dele, se Deus mandou colocar a casa em ordem, então tinha coisas para ser colocada em ordem. Então ele não estava preparado para isso. Deus deu esse tempo, acrescentou esse tempo para que ele colocasse essas coisas em ordem. Assim é na nossa vida. O Senhor tem nos dado tempo para colocar as coisas em ordem na nossa vida, no nosso lar, na nossa família. E muitas vezes a gente não tem feito aquilo que o Senhor quer. Então aqui o rei não acredita, né, no que Isaías diz para ele. Ele duvida e ele pede uma prova de que realmente o Senhor iria fazer tudo aquilo que ele falou. Só que eu vejo que a palavra de Isaías era mais que suficiente. Isaías, ele era um profeta ao qual ele tinha credibilidade, né, com Deus. A mesma hora que ele trouxe que ele iria morrer, ele acreditou. Mas na hora de que Deus voltou atrás, ele não confiou. Ele não creu que foi o Senhor falando para ele. Teve misericórdia dele, né? E por Davi, que aqui ele fala assim, devido à minha honra e por meu servo Davi. Não era nem por Ezequias, porque Ezequias ali estava barganhando com o Senhor. E ali ele pede um sinal. Muitas vezes Deus fala conosco e a gente sempre quer uma prova de que realmente é Deus que está falando, né? E a gente não tem que ter essa prova. O Senhor, pela bondade e misericórdia, ele pode nos dar. Ele pode vir na sua palavra, ele pode usar alguém, ele pode dar um sonho, ele pode usar um louvor, uma palavra, mas pela graça e misericórdia dele. Nós temos que crer quando nós recebemos, quando a gente recebe algo que é do Senhor, a gente sabe no fundo do nosso coração que é ele. Então que a gente tire essa incredulidade do nosso coração, porque aqui o rei Ezequias, ele foi incrédulo, mas Deus foi misericordioso,
e deu o sinal fazendo que o sol voltasse 10 graus ali, né? E deu o sinal, esse foi o sinal ao qual o Senhor deu para ele. E o tempo ali, o relógio voltou. E na minha pesquisa, mais ou menos 40 minutos foi atrasado o relógio. E depois, quando ele volta a funcionar, é mais ou menos esse tempo que ele voltaria para voltar a funcionar. Então, quase em torno de 2 horas, mais ou menos. E aqui nós vemos, né, seguindo a leitura, depois vocês leem por completo para não ficar muito extenso. Eu gostaria que fosse uma palavra breve, né? E que ficasse bem gravado no coração de cada um que entrar aqui para assistir, que a palavra de Deus hoje é: põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa, põe as tuas coisas, a tua vida, o seu coração, o seu sentimento, a sua casa física, sim, a sua casa espiritual, o seu corpo, o templo do Espírito Santo, o seu emocional em ordem, para que Deus, Ele quer fazer algo nesse tempo. Deus está querendo algo, Ele está falando algo. E a palavra de Deus, ela é viva, né? Essa passagem foi escrita há muitos e muitos anos, mas para hoje nós ela é muito viva. Né? Ela serve para mim e para você que está ouvindo, ela pode ter um efeito na sua vida hoje, né? Para que você comece a organizar tudo aquilo que o Senhor já tem falado para você, para que você não fique sobrecarregado no seu dia a dia, né? Nós servimos a um Deus ordeiro, né? Um Deus de ordem. Aqui na continuidade, que se a gente for ver no capítulo 12 em diante, ali depois que ele é curado, ele recebe algumas visitas de mensageiros da Babilônia, né? E ali ele recebe e ele mostra toda a sua casa, todo o seu palácio, todo o seu tesouro, tudo que ele possuía. E aí Isaías novamente vai e questiona ele, pergunta: quem veio aqui? E ele fala que foi os mensageiros da Babilônia, e ele pergunta: o que você mostrou? Né? E ele fala assim: eu mostrei tudo que eu possuo, todos os meus tesouros, tudo que eu tenho, toda a minha casa, todo o meu ouro, toda a minha prata. E ali ele rende glórias a ele, porque ele fala todo o meu tesouro, tudo que é meu, e nada é dele, né? Nada é nosso, tudo é do Senhor, o Senhor que nos proporciona todas as coisas. Ali ele foi arrogante, ele foi soberbo ao dizer que tudo era dele e mostrar tudo que era dele. Nada era dele, né? Tudo era, ele conquistou tudo por misericórdia do Senhor. Né? E assim é na nossa vida, nós não temos nada. O meu pastor costuma dizer: nós não temos nada se do céu não nos for dado, né? A saúde para trabalhar, para conquistar, tudo Deus nos dá, né? E é exatamente isso, né? Entra muito bem aqui. E aí o Isaías, ele entrega uma palavra, né? Diante de tudo isso que ele falou, que ele mostrou tudo. E ele fala que a Babilônia iria vir e ia levar todos esses tesouros embora, ia levar todos os descendentes dele embora, que eles seriam escravos e iam virar eunucos. E ali o rei só vira para Isaías e diz: que palavra boa é essa do Senhor? Porque ele pensou assim: pelo menos eu não vou estar aqui mais, eu já vou ter morrido. Então ali mostra que ele pouco se importou, né, do que aconteceria com sua descendência. Eram os seus filhos, era a sua família, era o povo ao qual ele governava, o povo de Deus. E ele não teve esse amor, porque ele poderia, assim como foi com a vida dele, ele orou e chorou e pediu misericórdia. Ele poderia ter pedido misericórdia para o Senhor nesse momento. Ele poderia ter falado: Senhor, tenha misericórdia, assim como o Senhor acrescentou, não permita que isso aconteça, porque foi um erro meu, eu que mostrei todo o tesouro que não era necessário ter mostrado. E ali não, ele não se importou. Ele deixou que a descendência dele padecesse. E isso é o que aconteceu depois, né? O filho dele foi um dos piores reis de Judá, foi um homem muito mau, porque ele não preparou a descendência dele, ele não preparou o filho, ele não botou a casa dele em ordem como Deus ordenou, né? A casa em ordem era deixar uma liderança saudável, uma liderança, né, que agradasse o coração de Deus. Ele foi um homem muito bom, ele foi um dos melhores reis de Judá, né? A Bíblia relata, mas ele não passou isso para frente. Né, ele ficou preocupado com outras coisas, ele deu mais importância à vida dele do que a continuidade ao qual Deus queria para a descendência dele. Então isso traz, né, um alerta para nós, que a nossa descendência, os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor, o Senhor está usando as nossas vidas. Né? Não basta a gente dizer: eu creio em Jesus, mas não mostrar isso para os filhos da gente. Nós temos que mostrar, porque assim, no dia a dia, como eu posso dizer, os filhos nossos, eles são muito, eles aprendem por exemplo, né? Quando a gente dá o exemplo, eles gravam mais do que se a gente falasse.
Então, a gente dando o verdadeiro exemplo, o Espírito Santo vai cuidar de que os nossos filhos não se desviem, né? No futuro próximo, quando eles crescerem. Hoje o meu filho tem apenas 5 anos, mas ele vai se tornar um homem, ele vai crescer. E o que eu vivo e o meu esposo no nosso dia a dia, na nossa caminhada em casa, isso vai refletir nele no futuro, né? E a gente tem que... Uma palavra que me veio muito forte é o que a gente tem que se arrepender. Porque o arrependimento agrada o coração do Senhor. E aí, quando a gente se arrepende, né, de atitudes que a gente toma, a gente consegue ver a mão de Deus agindo sobre nós, né? O ontem, né, foi embora. A gente não tem controle do ontem e nem do nosso amanhã, porque a gente não sabe. Mas nós temos o hoje para consertar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Então, esta palavra, né, de que Deus... Coloca a tua casa em ordem, põe a tua casa em ordem, permanece para nós também, porque cada um sabe da sua vida o que deve, o que não, e o que está de certo, o que está de errado, cada um sabe de si. Mas essa palavra é uma palavra viva, e que cada um de nós possamos colocar aquilo que Deus tem falado conosco no particular em ordem, né? Mas fica aí essa palavra para vocês nessa tarde. Eu não queria ser muito demorado, queria ser breve. É uma palavra sucinta, mas que o Senhor falou fortemente ao meu coração através desse testemunho da organização do quarto do meu filho. Porque Deus queria refletir no espiritual, dentro dele, uma limpeza que foi necessária no físico para poder acontecer no espiritual. Deus tem levado a minha casa a um amadurecimento, a um crescimento, né? Assim... Eu vejo até que rápido, né, da minha vida, da vida do meu esposo, e o meu filho não pode ficar de fora. Ele tem que acompanhar esse crescimento, esse amadurecimento. Ele é apenas uma criança, mas Deus tem preparado ele para algo maior. Então, nós como pais temos que levá-lo a isso, ao que Deus requer. Então, que você aí do outro lado, na sua casa, possa chegar a esse entendimento, né, na presença do Senhor, que Deus te dê graça, que Deus abra os seus olhos, os seus ouvidos, para que você obedeça à voz de Deus, porque Ele está falando comigo e está falando com você. Então eu desejo uma boa tarde para vocês, né? Hoje é uma sexta-feira, pós-feriado, né? Estou aqui em casa, numa tarde tranquila, e eu vim aqui derramar essa palavra a qual o Senhor falou muito ao meu coração. Que Deus abençoe, que essa palavra possa refletir frutos eternos na sua vida e que continue produzindo na minha vida. Amém? Fique com Deus, a paz do Senhor.